3. Olá, boa tarde. Vamos dar início hoje no Entre Taças, um Entre Taça muito especial, com uma pessoa que vai trazer histórias, conteúdo. Hoje o podcast Entre Taças promete. Eu sou a Vanessa Sense, sommelier de vinhos e apresentadora desse podcast. Estou aqui ao lado da Edi. Né, Edi? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrevistar essa maravilhosa, a qual eu sou, pode falar fã, admiradora. Hoje nós estamos com a Cris, que assim, eu sigo ela nas redes sociais e já há um tempo, e eu admiro muito a história dela, e ela fez um livro lindo, maravilhoso, que ela vai contar para nós aqui um pouco da experiência dela, tanto profissional. A Cris que todo mundo gosta de saber, aquela Cris do Instagram que a gente ama ver todos os dias. Que bom, obrigada pelo convite, meninas, é um prazer. Eu sou a Cris Carvalho Aguiar, conheço a Edi num encontro inusitado, né? Foi muito incrível porque eles nos abordaram no shopping, a gente levou um susto porque eles nos reconheceram no shopping, falaram, eu quero tirar uma foto com vocês. E a gente acabou fazendo uma amizade, né? Meu marido com seu marido. Verdade. E a gente sempre tá trocando ali alguma coisa no Instagram, né? Acompanhando uma outra. E ela fez esse convite, principalmente porque eu acabei de lançar esse livro, né? Dedicado às mulheres. Pela minha história de vida, né? Como empresária, gestora, mãe de 4 filhos, esposa e empresária dentro de vários setores. E Deus me inspirou meu coração de falar para as mulheres, né? Falar o que hoje a gente precisa resgatar nas mulheres, principalmente nessa distorção que há no mundo feminino, no mundo que nós vivemos hoje. E assim, esse livro eu dediquei justamente para que cada mulher pudesse resgatar o seu valor da qual ela foi criada, principalmente, mas identificar que ela foi feita no ápice da perfeição. E como a gente foi feito nesse ápice da perfeição, a gente tem que se sentir, né, amada, querida e favorecida. Então, dentro do livro, não só eu vou ensinando a mulher a ser próspera, a ser rica em todos os setores e também ser rica financeiramente. Não sei se vocês sabem, as mulheres dentro do mercado financeiro, elas ainda são pouquíssimas no sentido de enriquecimento. Na população mundial também. Então, assim, é importante que a mulher ela consiga ter esse valor pessoal, mas principalmente que ela entenda que o que vai fazer diferença na vida dela é a forma que ela pensa sobre si mesma. É a forma que ela foi criada. Qual o propósito que ela foi criada? Por que eu estou falando isso? Nós vivemos hoje no mundo de internet. E nós somos mulheres um pouquinho mais de 40, não é verdade? E que nós tivemos uma vivência comparativa com pessoas do nosso círculo de influência, que eram pessoas da nossa família, da escola, os vizinhos. Então o nosso grau comparativo era bem menor do que hoje com a internet. E o que está acontecendo com essa geração nova? Tudo que ela vê na internet, ela começa a se comparar. Então ela acha que a vida da outra mulher é melhor, que a vida da blogueira é maravilhosa, que parece que não tem desafios, que o corpo da blogueira é melhor, né? Que a youtuber tem uma vida dos sonhos. Então ela começa a achar que a vida dela não está sendo valiosa. E dentro do livro eu conto a história, por que a mulher foi criada, qual o propósito, e ensino ela a se amar, porque se você se compara muito com outras mulheres, você deixa de enxergar o que você tem de mais belo e mais bonito. Então, quando você se olha no espelho, né? Porque assim, as mulheres falam, nós precisamos de sororidade. Mas, na verdade, a mulher é a maior inimiga dela mesma. A mente, porque ela mesma se critica. Então, eu ensino também essa questão do olhar para si mesmo com uma forma mais amorosa, valiosa, que ela possa reconhecer que ela é bonita, independente dos defeitos que ela acha. Então tem um exercício que eu falo, se olhar no espelho e começar a declarar para si mesmo que você se ama. Porque é muito difícil hoje você não ver uma mulher, por exemplo, experimentando uma roupa, tendo, sei lá, se olhando no espelho, no salão de beleza, que ela não esteja se criticando.
Exato. Ela tá sempre se comparando. Essa roupa tá apertada porque eu estou com barriga grande. Eu tô com ruga, meu cabelo tá branco. Se o cabelo é liso, ela quer dar volume. Se o cabelo tem volume, ela quer alisar. Ou seja, ela nunca tá satisfeita com ela mesma. E quando a gente entende qual é a nossa identidade, por que nós fomos criadas e como nós fomos criadas, nós começamos a entender que nós devemos olhar mais para dentro do que o que está do lado de fora. E a partir daí eu resgatar a minha identidade como mulher, como ser humano e como uma criatura que não é perfeita, porque eu sou da geração que a mulher era a Mulher Maravilha. Ela tinha que dar conta de tudo, trabalhar, ser excelente profissional, ter filhos, ser excelente esposa, mãe, filha, irmã, amiga, companheira, tudo isso ao mesmo tempo, quando na verdade, quando chegar no final do dia, ela acha que ela não foi suficiente. Porque aparentemente parece que a gente consegue dar conta de tudo. E lógico que a experiência, eu falo também, a menopausa ajudou a eu entender melhor o que Deus foi falando a partir de 2019 no meu coração. Porque como eu sempre fui workaholic, eu sempre trabalhei demais. O trabalho era o meu prazer. O trabalho era a minha felicidade. Então eu colocava a minha identidade na minha profissão, na minha atividade profissional. Então quando alguém perguntava, você faz o quê? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Mas na verdade, o que a gente tem que resgatar é como eu sou, como mulher, como ser humano. Porque a profissão, ela é temporária. Você pode hoje estar trabalhando como sommelier e de repente Deus te inspirar no coração, amanhã você ser dona de uma empresa que não tem nada a ver com vinhos, por exemplo. E a gente vai seguindo esse fluxo. Então eu falo que quando a gente começa a seguir o manual, porque nós temos um manual, que é bem mais simples do que o nosso próprio manual, do qual a gente quer fazer da nossa vida, o nosso jeito. E quando Deus foi falando que eu tive uma transformação, até eu encontrar esse amor de Deus, que eu não conhecia Deus na sua essência, eu vivi a minha vida de acordo com as minhas crenças e as minhas próprias expectativas e desejos. E é por isso que a gente precisa nos esforçar demais na vida. E eu ensino justamente que o esforço não foi feito para nós, porque nós temos um fluir natural da prosperidade. Nós fomos criadas para ser próspera, mas quando a gente resiste a isso, tentando fazer do nosso jeito, a gente acaba tendo que se esforçar demais. E aí nessa revelação, Deus falou ao meu coração, você tem que trabalhar pouco e ganhar muito. Aí eu tive um abalo, assim, um trash na minha mente. Falei, mas como que é isso? Como que eu vou trabalhar pouco e ganhar muito? Porque eu sou do conceito que tem que fazer a sua própria vida, tem que trabalhar muito, tem que estudar, tem que se formar, tem que trabalhar numa grande empresa. Tanto é que eu fui trabalhar em multinacional logo que eu me formei, né? Antes de me formar eu comecei como estagiária. Eu desde 13 anos comecei a trabalhar porque eu queria ter uma vida boa, já que os meus pais não podiam ter uma vida próspera. Então eu fui trabalhar com 13 anos, dando aula de reforço escolar para quem estava na primeira série, que era o CA, né, antigamente, que é na alfabetização. E assim eu comecei uma carreira empreendedora, mas eu tinha que arranjar um emprego, porque eu acho que vocês foram dessa geração também, né? Sim. Tinha que arranjar um emprego bom, para ter segurança, para trabalhar a vida toda e se aposentar. Esse foi o meu plano, foi o plano que me passou. E conforme eu fui trabalhando, eu comecei a ter a percepção que mesmo que eu trabalhasse muito, me dedicasse como eu fazia, eu não ia conseguir o que eu mais buscava, que era ter liberdade. E é isso que eu ensino, dentro dos conceitos, como uma mulher ela pode transformar a mentalidade dela, de ter que se esforçar para fluir na prosperidade que Deus já nos deu antes da fundação. E é por isso que eu gosto muito do Salmo 139, onde ele fala assim, eu te teci no ventre da sua mãe. Ou seja, nós já temos um propósito, mas nós temos o livre-arbítrio de seguir o que Deus já tem preparado. E eu posso dizer para você, mulher, que o plano de Deus é tão grande que o nosso é muito pequeno comparado à grandiosidade que ele tem para a nossa vida. Só que a gente pode escolher seguir pelo livre-arbítrio nosso plano ou poder fluir no plano
de Deus. E é assim que eu prosperei abundantemente. É por isso que eu falo ficar rica. As pessoas falam assim, porque no Brasil, falar de riqueza é muito difícil, porque nós somos um país culturalmente contra o sucesso. Geralmente, porque é uma cultura de assistencialismo, uma cultura que foi criada para depender dele, para depender de assistência, para depender de pessoas que vão ajudar, ao invés de entender que ele tem um potencial dentro de si que ele é ilimitado. E dentro da cultura do Brasil, o que acontece? Principalmente porque na política acontece isso, eu acho que o povo vê muito o que acontece na televisão. Ele fala o seguinte, mas ele é rico porque ele desviou verba, ele é rico porque ele foi desonesto, ele é rico porque, sei lá, roubou alguém. Então a riqueza, diferente de outros países, ela não é bem vista. Então é importante que a gente entenda fazer essa mentalidade, que as mulheres entendam que elas podem ser livres financeiramente também. E isso vai recair, socialmente falando, de mulheres que passam por abusos psicológicos, violência doméstica, porque elas não têm para onde ir. E aí virou um propósito muito grande de ensinar mulheres a fazer sempre um plano B, a ter uma renda extra, a ter uma fonte de renda, a se preocupar com a independência financeira. Não sei se vocês sabem, no Brasil, as mulheres vivem mais que os homens. E, ou seja, o que acontece com a maioria das mulheres latinas? 75% das mulheres latinas na terceira idade, numa idade mais avançada, passam necessidades financeiras, porque não nos foi ensinado que é importante aprender sobre finanças, que é importante ganhar dinheiro, que é importante saber investir, que é importante saber poupar, né? Que é importante investir na bolsa, não na Louis Vuitton, mas na bolsa de valores, para você entender que existe um conceito que era totalmente masculino, que veio através do histórico do mundo machista. Eu não sou feminista, mas... É algo que nós falamos muito aqui, né? A gente traz esse assunto para mulheres e essa bandeira eu não levanto. A gente sempre comenta aqui, assim, o feminismo não é isso. A mulher ter essa autonomia financeira, a mulher, né, fazer essa caminhada dela sozinha ou com alguém do lado, não quer dizer que levante uma bandeira feminista, né? Eu sou uma mulher sozinha, não pela vida, pelo caminho e eu passei por tudo isso. Eu tive que enfrentar esse desafio, né? 12 anos de relacionamento porque não cuidei da minha carreira profissional, não trabalhei, não fiz esse cuidado de seguir junto, assim, mas fazer a minha história. E com 30 anos me vi assim, tipo, e agora? O que vai ser de mim? Né? Passando por agressão física, verbal. Então, tipo assim, trazendo tudo tem um propósito. E eu sempre perguntei muito para Deus, assim, Deus, mas qual é o meu propósito? O que eu preciso, aonde é que tu queres me colocar? Porque eu estava rodando, tentando entender, né? Poxa, mas não é aqui não foi, aqui travou. Mas espera aí, calma, então eu tenho que parar e entender. Deus me mandou algo para que isso acontecesse, né? Eu passei um processo que eu não foi um processo tão fácil, não foi simples, mas Deus me fez passar um processo para eu entender. E hoje, te trazendo aqui, já ouvindo esse teu início aí, não tenho dúvida nenhuma de que realmente o podcast Entre Taças tem um propósito muito forte. Muito Exatamente. Forte. Porque eu penso na minha história de vida e eu digo, eu quero falar com mulheres e eu quero trazer para mulheres, abrir essa visão de mulheres que precisam ouvir, precisam entender outras histórias e ver que pode. E aí bate o livro Fique Rica sem deixar de ser virtuosa. É perfeito, porque a gente tem essa coisa da riqueza, como tu comentou, né? O brasileiro, ele tem essa cultura da riqueza que como se fosse esnobar, né? Se você estivesse esnobando e nossa, conteúdo para entregar para essas mulheres maravilhoso, né? E a tua história com o livro, assim, o que te fez chegar no livro para escrever, assim, conta um pouquinho
trajetória do livro, né? Do livro, assim. Eu sempre trabalhei com mulheres, né? Eu já tive uma equipe de 1000 mulheres trabalhando comigo. E o que eu via nessa demanda das mulheres? A mulher é muito guerreira. Hoje, 50% dos lares são sustentados por mulheres. As mulheres, elas buscam empreender justamente quando elas são mães. É uma característica do Brasil. Por quê? Porque ela precisa ser mãe e ter flexibilidade. Muitas são mães e param de trabalhar. E quando os filhos crescem, o que acontece? Às vezes ela está perdida, ela não sabe, ela deixou a profissão de lado. Não que seja ruim isso. Eu falo que isso é uma coisa muito pessoal. A mulher optar em passar um tempo com os filhos e ser mãe, né? Ou achar uma profissão que dê flexibilidade para que ela possa ser mãe, educar os filhos, seja presente e ao mesmo tempo consiga. Então, o meu objetivo ao lidar com essas mulheres é pelas estatísticas também, pelas estatísticas do nosso país, porque as mulheres ainda ganham menos, mesmo exercendo o mesmo cargo. As mulheres no Brasil são as que menos investem, as que menos têm propriedades, as que menos... Enfim, financeiramente, a mulher, ela ainda não ascendeu para uma independência e liberdade completa financeira. E eu creio muito na questão da mentalidade. Então, o que eu falo? A riqueza, ela começa na mente. Não é o dinheiro, não é o trabalho, é a mentalidade de abundância que você tem, ou a mentalidade de escassez. Então é muito mais fácil. Por exemplo, se nós viemos de famílias que não eram financeiramente abastardas, nós já fomos educados com princípios de escassez. Então no Brasil você acha muito mais a mentalidade de escassez, de falta, de necessidade e sobrevivência do que abundância e uma prosperidade plena. O que eu considero uma prosperidade plena? É a mulher que ela está dentro do propósito dela, que ela se ama, porque você só pode fluir em qualquer coisa quando você entende o amor, que você sente o amor que Deus sente por você, e você tem que se sentir amada para que você possa fluir. Então, a partir desse momento, quanto mais amada eu me sinto, quanto mais querida eu sou por mim também, mais os meus relacionamentos melhoram. E essa questão hoje que a mulher, mesmo ela sendo infeliz, ela quer demonstrar que ela é feliz, tem a ver com um sentimento errado sobre si mesma, principalmente sobre rejeição e comparação. Então, no livro, a primeira coisa que eu falo da importância do feminismo, que até um ponto ele foi extremamente positivo. Eu começo o livro explicando a história da alma feminina. Por que as mulheres sentiram tanta opressão? Porque o mundo erroneamente interpretou que a mulher era posse do homem, que a mulher não podia fazer nada, inclusive intelectualmente. A gente tem várias pessoas, mulheres da história, da ciência, da descoberta, que nunca foram citadas, porque elas eram mulheres e achavam que a mulher não tinha essa capacidade, até intelectual, de fazer alguma coisa. A mulher não podia falar, a mulher não podia votar, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia nada. Ou seja, o feminismo, ele veio valorizar essa questão que a mulher e o homem, eles são seres, não tem um melhor que o outro. Não tem uma capacidade intelectual mais no homem e na mulher. Deus nos fez para sermos do quê? Complementares entre si. E aí aconteceu que o feminismo, ele começou em excesso. E tudo na nossa vida aqui em excesso há um desequilíbrio. E esse excesso fez com que as mulheres quisessem competir com os homens. Eu, na época, trabalhava em multinacional, a gente queria se comportar e a gente teria que, para sobressair, para ganhar uma promoção, a gente tinha que tentar até ser um pouco mais masculinizadas no comportamento, na forma, para poder ser valorizadas, porque a gente percebia que os homens tinham mais voz, os homens eram mais promovidos, cargos que subiam mais de nível financeiramente. Então eu vou explicando essa história entre a criação do mundo, a interpretação errada que o homem, que a mulher é incapaz. Depois veio o feminismo, que começou a valorizar e provar, porque a mulher, ela foi feita por Deus. Nós somos multitarefas, nós somos resolucionadoras de problemas.
solucionadoras. Já reparou que a mulher ela consegue sempre uma solução para alguma coisa? Desde que a mentalidade dela esteja positiva em resolver, nós conseguimos muitas coisas. Por quê? Porque nós temos mentalidade diferente, a forma de pensar diferente do homem. Então é preciso que nós entendamos quem nós somos para que a gente possa fluir nessa prosperidade. E aí eu vou ensinando, que esse foi o meu objetivo, que as mulheres tivessem fonte de renda e crescessem financeiramente. E aí eu vou explicando várias formas que ela pode trabalhar a mentalidade, porque a forma que nós fomos educadas, como que é? Eu trabalho, eu arranjo um emprego, eu entro no emprego às 9, saio às 6, vou para casa e a minha vida segue. E assim ela acha que não tem outra solução. Com a tecnologia, com a internet e tantas outras coisas que se pode trabalhar a partir de casa, a mulher ela pode fazer uma renda extra. Ela pode enriquecer. Eu tenho mulheres que trabalham comigo que enriqueceram. Por quê? Porque elas vieram aprendendo comigo a mentalidade correta. Não é para sobreviver, é para você ter uma prosperidade plena. Porque, às vezes, no outro dia as pessoas me perguntaram numa palestra: Cris, o dinheiro traz felicidade? O dinheiro traz conforto, mas eu tenho certeza absoluta que a falta do dinheiro traz infelicidade. Porque se você não tem dinheiro para botar comida na sua casa e seus filhos vão passar fome, você vai estar triste ou feliz? Exato. Se você não puder pagar a sua luz e cortar, você está feliz ou você está triste? Se o seu filho está com alguma coisa, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia, mas o plano não cobra, ou então o SUS não tem vaga. Se você tiver dinheiro, isso vai te dar mais conforto, mais facilidade? Sim. Então seria hipocrisia da nossa parte falar que o dinheiro não traz conforto. Ele traz conforto, mas você não vai ser feliz por causa do dinheiro. Então eu faço inclusive a separação, que o dinheiro nunca pode ser o objetivo final. Ele é só um meio. Ele é um meio para você viver melhor. Por exemplo, o que a mulher busca? É uma característica da mulher. A mulher busca segurança. E muitas vezes ela passa por relacionamentos abusivos porque ela não se sente capaz de sair dele, porque ela não sabe que ela é capaz de fazer algo fora dali. Exatamente. Lógico, se a gente fala de casamento, restauração de casamento. Eu creio em restauração de casamento, quando os dois mudam de mentalidade. A única coisa que a gente nunca pode concordar é com a violência. Essa não tem, você não pode recuperar porque você tem que partir para os princípios jurídicos, fazer o que tem que ser feito. Só que tudo é restaurado a partir do momento que eu mudo. Porque eu não caso para ser feliz. Se você casou para ser feliz, você já está infeliz. Por quê? Porque você não vai ser feliz com o outro, você vai ser feliz consigo mesmo, entendendo quem você é. E aí no livro eu vou contando toda essa história e vou começando a ensinar a fazer exercícios de mentalidade, de objetivos claros e definidos. A maioria das mulheres que eu pergunto: o que você quer da vida? Eu quero, é tudo muito inespecífico, porque nós não fomos criadas para sermos específicas em algo de coisas realizáveis. Por exemplo, eu quero que meus filhos estudem numa boa escola. Mas qual escola? Quanto custa essa escola? Qual é o bairro? Eu gostaria de ter uma casa própria. Muitas pessoas no direct falam isso comigo, que o sonho da mulher é ter a própria casa, a casa própria, o sonho da mulher. Mas aí eu pergunto: mas qual é a casa que você vê? Você já viu o valor? A maioria nem foi ver a casa. Então eu falo para elas: você tem que visitar os seus sonhos, para que a sua mente, na palavra de Deus, você tem que trazer a existência, né? Aquilo que já existe. Mas quando a gente fala de neurociência, de física quântica, que é a mesma coisa, porque eu estudei neurociência há muitos anos, né? Programação neurolinguística. Mas quando eu comecei a entender a Bíblia, eu falei: nossa, Deus é o maior neurolinguístico que há, porque ele ensina que os pensamentos, né, vão gerar as nossas ações. Mas o que gera os nossos pensamentos? As crenças que nós temos. E essas crenças vieram de quem? A maioria das nossas crenças não são nossas. Vem das nossas raízes. Elas vêm das nossas raízes, que eu chamo os 5 P's, né? Que é pais, primos, professores, pastores e padres. Vem dessa cultura que ensinou a gente a pensar daquele jeito sobre alguém ou sobre algo. Então, muitas vezes, nós vamos carregando essa herança de crenças que não fazem sentido algum para a nossa vida atual, mas eu continuo porque uma crença, uma vez estabelecida, ela tende a se perpetuar. Então, muitas vezes você vai ter ações repetidas, pensamentos repetidos da sua mãe, do seu pai, da sua avó, e você não sabe por quê. É como aquela história da receita da avó. Aí estava a neta perguntando, o marido da neta perguntando: mas por que você corta
aquele do Natal, o peru ao meio. Ela falou, não sei, porque a minha mãe me ensinou essa receita. Eu corto no meio sempre. Ele falou, mas pergunta para sua mãe. Aí perguntou para sua mãe, para a mãe dela, por que você corta ao meio para colocar no forno? Assa mais rápido? O que acontece? Ela falou, não sei, porque minha mãe me ensinou assim. E aí foi perguntar para a avó. E a avó simplesmente perguntou, Fô, mas por que essa receita que você ensinou para minha mãe, que eu faço até hoje, a gente tem que cortar o peru ao meio para botar no forno? Ah, minha netinha, é porque o meu forno era tão pequenininho que se eu não cortasse ao meio, não caberia para eu assar o peru. Então você vai fazendo comportamentos repetitivos que foram passados. Eu tô falando uma história aqui, né, metafórica, mas para que você entenda que você tem que trazer para o racional as coisas que te acontecem e tentar quebrar essas crenças. E como eu quebro essas crenças? Colocando novos tipos de crença, que a gente chama ressignificar aquilo que para mim hoje me prende. Para mim hoje, por exemplo, traumas. As mulheres têm muitos traumas infantis, muitos, de abuso sexual, violência, rejeição. Por exemplo, a pessoa que o pai não estava presente, ela automaticamente se sente rejeitada. Uma pessoa que foi adotada, por exemplo, ela foi abandonada pelos pais, ela já se sente rejeitada. E uma mulher que se sente rejeitada, ela vai aceitar qualquer coisa no caminho dela, porque ela quer o quê? Suprir aquela rejeição. E aí que entra o amor de Deus no nosso coração, porque nada vai preencher a nossa vida maior, não tem nada que preencha a nossa vida maior do que o amor de Deus. E quando você é preenchida por esse amor de Deus, você começa a organizar a forma que você pensa a seu respeito e a respeito das pessoas ao seu redor, do mundo que a gente vive. E aí você começa a querer ter o quê? Mais objetivos na sua vida. Senão eu deixo a vida me levar e eu vou indo para onde... É assim, quando a gente não tem um plano pessoal, a gente está no plano de alguém. É fato. Verdade. Então, assim, a pessoa, não sei por que me aconteceu isso, porque você não tinha um plano. Então, eu ensino você a planejar a sua carreira, você planejar as suas finanças, você planejar os seus objetivos, sendo específico, porque o nosso cérebro precisa de especificidade, ele é feito para isso, ele é atemporal, então nós precisamos colocar datas, ser específico com o que eu desejo, mas principalmente entender que se eu não mudar a minha mentalidade, a minha vida continua a mesma. E às vezes eu vou por muito esforço, eu lido com muitas pessoas, as pessoas passam 30 anos, 40 anos trabalhando, parece que a minha vida não vai para frente. Mas não é o trabalho que vai fazer a sua vida prosperar. É a forma que você pensa a respeito da sua vida, é a sua mentalidade, a crença que você tem sobre o dinheiro. Então você tem que quebrar crenças sobre o seu amor, o amor próprio, autoconfiança, melhorar a sua autoestima, entender o que é a mentalidade de abundância e prosperidade plena, se livrar de vez por todas da escravidão de pensamento, que eu sou vítima, tá? Se você tem um pensamento vitimista sobre você mesmo, você também não prospera, porque você tem que escolher, ou eu sou vítima ou eu sou próspera. Então tudo isso eu vou ajudando a quebrar no livro, e tem exercícios, tá? Para a pessoa ir fazendo. Cada capítulo tem exercício para que a pessoa possa ir treinando, repetindo, criando o mapa da vida dela, porque eu aprendi assim. Quando eu tinha 21 anos, eu comecei a fazer cursos fora da faculdade, sobre mente, sobre desenvolvimento pessoal, e eu fiquei apaixonada para aplicar isso para mim. Eu nunca trabalhei com isso, mas todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, eu sempre procurei ensinar elas a pensar dessa forma, porque tudo que eu consegui na minha vida foi assim. Mesmo depois de uma separação, que eu tive uma separação, eu tive uma falência depois que eu me separei, porque eu me separei do meu primeiro casamento sem nenhum dinheiro, eu abri mão de bens, de tudo que vocês possam imaginar, e fui morar de aluguel mesmo tendo um imóvel próprio. Eu estava acostumada a dirigir, eu comecei a andar de ônibus. Então tudo isso eu tive que passar por uma vida confortável. Depois eu passei por uma vida de muita escassez financeira, mas a minha mente não era escassa. Você pode ter a conta no vermelho, se a sua mente não é escassa, você vai se erguer, não tem jeito. E aí depois eu descobri uma dívida enorme de R$500 mil, eu tô falando isso de 25 anos atrás, e eu tive que pagar essa dívida através do trabalho. Depois eu montei negócio próprio, eu montei loja, eu fali, eu me reergui. Por quê? E as pessoas de fora, assim, parece que para crise é fácil, mas não. É porque a sua mentalidade, se ela for próspera,
como as histórias que a gente ouve pelo mundo, quantas pessoas no mundo que eram bilionárias, quebraram, zeraram e ficaram bilionárias e milionárias de novo. Eu tenho um dado para você, 80% das pessoas que ficaram ricas no Brasil nos últimos 5 anos são ricos de primeira geração, vieram de famílias pobres. O que significa isso? Será que se eu nasci numa família escassa e quando eu chamo pobre, é pobre de mentalidade, pobre de recursos financeiros, não significa que a minha vida vai ter que ser sempre assim. Porque eu não posso escolher se eu nasci próspero ou não, concorda? Exato. Mas eu posso tomar atitudes e criar uma mente de prosperidade para que a minha vida se torne próspera. E eu vou falar por experiência que as pessoas que me acompanham há muitos anos ficavam assim, mas como que pode? Ela estava falida e agora ela prosperou abundantemente. Por quê? Porque a mente próspera te permite a captar oportunidades, a ter relacionamentos que estão congruentes com aquilo que você deseja, que eu chamo que é a crença, o pensamento, porque o pensamento vai alimentar o quê? A sua ação. Ninguém toma uma ação se antes não tivesse pensado. Mas o que muda essas características? Informação, mudança de mentalidade, ambiente e pessoas. Então, se eu quero ser uma mulher próspera, o que eu tenho que fazer? Eu falo sempre, pelo menos uma vez por semana você tem que visitar uma prosperidade. Algo que seja bom aos seus olhos, é sua mente. Por exemplo, quando eu quebrei e me separei, eu não tinha dinheiro, eu aluguei um apartamento perto da escola das crianças. Só que eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu comecei a trabalhar com vendas, e venda era uma coisa difícil na época, né? Não tinha internet, né? Você tinha que vender 1 a 1. E eu não tinha condição de pagar esse aluguel. Então eu fiquei 3 meses sem pagar o aluguel e fui despejada. E aí o que eu fiz? Eu falei, gente, o que eu vou fazer com 2 crianças pequenas, sem uma renda fixa, porque eu resolvi empreender. Eu tinha empresa com meu ex-sócio. E o que eu vou fazer? Eu vou arranjar um lugar barato para morar no Rio de Janeiro. E aí eu achei um lugar super barato, mega barato, que na época era R$400, que continua barato, né? Mas era um lugar horrível, porque era em frente a um presídio lá do Rio de Janeiro, chamado Presídio Ari Franco, na Água Santa, é um bairro que tem lá, que o aluguel era muito barato. E era um lugar que eu arranjei para morar de última hora. E assim, eu estava super feliz. Não pela situação, mas pela oportunidade que eu tenho de crescer. Então, não importa o que você está passando hoje, seja problema emocional, espiritual, financeiro, se você tem essa mente de prosperidade, você vai conseguir vencer qualquer desafio. E eu vou te falar, os desafios nos fortalecem. Eu sempre falo, o que não nos mata nos fortalece. Por quê? Porque aquilo ali você desenvolve, sabe o quê? O caráter. Você desenvolve a força, você recupera e talvez identifique características que você nunca tinha usado antes. Qualidades, porque todas nós temos, né, as qualidades, as virtudes, os defeitos, todas nós somos perfeitas. E se você busca a perfeição, você está buscando algo que você não vai encontrar, porque a única pessoa perfeita que existiu na Terra foi Jesus. Então, não existe a perfeição. E buscar algo, eu acho que essa busca incessante da mulher ser perfeita é que deixa ela deprimida. É o que deixa ela chateada com ela mesma, porque ela busca algo que ela não vai conseguir. Né? Então, dentro disso, eu consegui me reerguer, abri depois outro negócio, eu tinha restaurante saudável, loja de suplementos, e quebramos também. Na pandemia eu quebrei, eu fechei mais de 100 lojas, eu quebrei totalmente, a gente ficou sem renda. Mas o que é mais importante disso? A paz que excede todo o entendimento. Ninguém conseguia entender como a gente estava tão feliz. No meio da pandemia, um caos total, nossa renda sem nenhuma renda, as lojas todas fechadas. Mas por que é essa paz? Porque você tem a certeza que o melhor está por vir. Isso se chama fé. Fé é certeza das coisas que eu espero, não é das coisas que eu vivo, não é das circunstâncias que eu estou sentindo, passando. Isso é fé. Então eu falo que a fé vai ajudar qualquer mulher a superar qualquer desafio que ela passa. E eu falo sempre, o que agrada a Deus é a nossa fé. Com fé, você supera qualquer obstáculo, qualquer coisa, sentimento ruim que você esteja sentindo, desafios financeiros. E as mulheres, quando ela está passando desafio financeiro, ela fica desesperada. E eu falo que Deus nunca está no desespero. Ele está na calmaria. E nem na ansiedade. E nem na ansiedade. Porque já tem o ensinamento, não andeis ansiosas por coisa alguma. E a mulher, ela tem
uma pitada a mais. Eu acho que Deus falou, como ela vai ser multitarefa, eu vou botar assim só um pouquinho de ansiedade para ela poder dar conta de tanta coisa. Só que a mulher tem ansiedade do futuro. Eu já passei por isso. Como eu era muito acelerada, eu ainda sou, mas eu era 10 vezes mais do que eu sou agora. Eu era ligada no 360, trabalhava 12, 15 horas por dia. Chegava em casa, tinha que cuidar dos filhos, eu não tinha empregada por muito tempo, 4 filhos sem empregada, gente, é muita loucura. Mas eu nunca me senti aquilo que eu tô carregando, um fardo. E é uma dica para você, mulher, não se sinta culpada, nunca. Não carregue nenhum fardo. Porque a culpa e condenação faz você travar, faz você ficar triste, faz você não ser produtiva e assim uma soma de coisas. E aí, quando você tem essa questão de controlar a ansiedade, como que a gente controla a ansiedade? Contemplando o presente. É uma dica. Quando você presentifica, você começa a contemplar o seu hoje. Quando você abre os olhos de manhã, você, em vez de pensar em todas as tarefas que você tem, pegar logo o telefone para ver o teu WhatsApp ou qualquer mensagem, você tem que contemplar e agradecer pelo seu dia. E aí você já vai começar o seu dia agradecendo e já declarando o dia que você quer ser. Por quê? Todos os dias eu chamo que a nossa vida é tipo um eletrocardiograma. A gente está assim, ó, feliz, ansiosa, calma, desafio, preocupação. É assim, você nunca está linear em pensamentos e sentimentos. Por quê? O sentimento, ele é muito traiçoeiro. Já parou para pensar que às vezes a sua vida não está ruim, mas o tipo de pensamento e sentimento que você passa a ter a respeito de si, do que está acontecendo, deixa a sua vida mais difícil? O sentimento, ele foi feito para atrair os seus resultados. Então, por exemplo, se eu me sinto feia, você acha que eu vou me sentir bem? Não. Se eu me sinto pobre, você acha que eu vou me sentir bem? Então, a gente tem que aprender o que está escrito na palavra a meu respeito e declarar o que realmente eu sou. Eu sou amada, eu sou favorecida, eu sou protegida, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou abençoada, tudo que eu coloco a mão funciona, as pessoas que cruzarem meu caminho serão abençoadas e o que eu tocar prosperará. É uma crença que você começa tanto a declarar aquilo que você já não aceita o tipo de sentimento que tenta te derrubar. Todos os dias nós passamos por isso. Principalmente se for mulher, que os hormônios estão alterados na TPM e na menopausa. Eu ainda vou escrever um livro sobre menopausa, porque eu preciso de escrever isso, porque ninguém me explicou o que era menopausa. E na pandemia eu nem sabia que eu estava entrando na menopausa. E eu falei assim, como vencer a menopausa? Porque você se torna uma outra mulher, né? Então a gente tem que aprender a dominar os nossos pensamentos. A nossa vida é resultado do que nós pensamos. É fato. Ah, mas eu não concordo. Inconscientemente ou conscientemente, a nossa vida que a gente vive hoje tem a ver com o que eu penso. Então eu vou ensinando como ir ressignificando os pensamentos. Tem mais de quase 100 declarações sobre prosperidade, sobre gratidão, contemplação, porque a partir do momento que eu sou grata pelo que eu estou vivendo hoje, eu consigo visualizar o meu futuro de uma forma com gratidão e não com insatisfação. Eu ensino também a não reclamar. Por quê? Reclamar é um hábito. Você já teve pessoas que você conversa, de 10 coisas que ela fala, 9 ela reclama? Tem, nossa. Porque hábito reclamar. E as gerações mais antigas reclamavam de tudo, né? Muito. Eu via pela minha avó, tudo ela reclamava. Então, se você pegar esse hábito da reclamação, eu falo o seguinte, que a reclamação é uma oração ao contrário. Quanto mais você reclama de algo, mais daquilo você tem. Então, eu vou ensinando você passar ali dias e dias sem reclamar. Você vai ver que a sua vida já é outra. E aí depois eu vou falando sobre casamento. Depois eu vou falando sobre trabalho. Então, eu falo que a mulher rica... Aqui a gente fala sobre dinheiro, sim, mas ela é rica em todos os setores da vida dela. Ela é rica na mentalidade, ela é rica na saúde. Eu falo que a mulher precisa cuidar da saúde. Eu sou da geração que ninguém ensinou isso. Eu demorei para começar a cuidar da saúde, porque a gente só pensava em trabalhar. Minha geração era o quê? Vai trabalhar, não dependa de homem, trabalhe, tenha a sua própria vida. A gente só pensou o quê? Crescer profissionalmente.
Então eu ensino a importância de ter um corpo saudável, não precisa ser o corpo das modelos, porque a mulher às vezes está chegando no extremo também, tudo que é extremo desequilibra, que é o quê? O ápice do quê? Da perfeição corporal, e ela não vai conseguir, né? Aí vou ensinando também a forma que ela pode empreender em vários setores, ela pode aprender, falo que ela precisa entender um pouco sobre a internet. Eu fui aprender sobre a internet, eu já vi falar, comecei a fazer alguns cursos, mas já não profundo. Na pandemia, eu passei 12 horas por dia estudando internet, por isso que eu fui fazer o quê? Uma empresa na internet. Por quê? Mesmo depois de 50 anos. E aí a pessoa falou assim, mas eu tô muito velha. Velha tá na mentalidade. Você pode ter 60, 70 anos e ser nova. Enquanto você pode ter um adolescente de 20 anos que se considera velho, porque não faz nada. Então aprender é um dos segredos para uma mulher sábia, virtuosa e rica. E eu falo sempre, quando a gente lê o Provérbios 31, da mulher virtuosa, você começa a observar como ela tinha uma leveza na forma de viver. Ela acordava cedo, ela dava ordem às funcionárias, e eram as escravas, né, porque é um contexto histórico, cultural, que tinha escravidão. Ela empreendia, ela escolhia os tecidos, ela escolhia as propriedades que ela ia comprar. E por que isso foi apagado? De repente parece que a mulher não era capaz de fazer mais nada disso. Vocês já pararam para pensar? Exato. Teve um gap assim na história, e é por isso que o feminismo surgiu, porque a mulher, ela foi botar uma tampa em cima da mulher e falou assim, cara, você não é capaz de fazer nada. E nós passamos por essa geração das nossas avós, da nossa mãe, que não podia trabalhar fora. A mulher não podia trabalhar fora, não é verdade? Então houve um desequilíbrio, foi até um ponto bom, mas depois houve um desequilíbrio. E aí eu vou falando sobre essa questão de contínuo aprendizado, porque a gente nunca sabe nada, né? Eu acho que eu falo que quando a gente der um último suspiro, antes de morrer, a gente aprendeu alguma coisa. Esse é o contexto que a mulher rica tem que ter, que é o quê? Continuar sempre aprendendo. E saber gerenciar o tempo. Eu falo também de gerenciamento do tempo, porque eu recebo muitas perguntas. Como que eu empreendo, cuido dos filhos? Porque a mulher se sente culpada. A mulher que trabalha fora, ela sente um pouco de peso, porque ela acha que ela não está dando conta. Porque ela vê a outra mulher que não trabalha, o que ela fala? Nossa, a mulher faz tudo em casa. Ela faz mesa posta de manhã, de tarde, de noite. Ela busca os filhos no horário, já a mesa está toda pronta. Ela está sarada, ela está com a unha feita. Aí a mulher que trabalha fora, ela fala assim, eu não estou sendo uma boa mãe. Porque ela começa a se comparar com a que não trabalha. Não tem como, porque a mulher que trabalha, ela tem uma rotina e uma dinâmica diferente. E olha que engraçado, Cris. Eu comprei toda a mesa, né? Tudo ali para fazer essas mesas postas. Eu falei assim, não, no mínimo, jantar com a minha família numa mesa posta tem que fazer. No final, acho que eu fiz 2, 3 jantarzinhos ali, mesa posta. E de vez em quando eu falo, Rafinha, filha, ajuda a mãe, vai lá, vai pôr a mesa. Não tem tempo, porque é isso. A mulher, ela tá tão ali no mercado de trabalho e leva filho pra escola. E o marido que vai viajar, que não faz a própria mala. E muitas coisas que a gente se sobrecarrega e não tem esse gerenciamento de tempo. Tem coisa que não é negociável. Então, quando eu vi sobre o seu livro, eu falei, esse livro vai mudar a história de muita mulher. Inclusive, é um livro de cabeceira. É um livrinho que a gente tem que pegar ali o marca-texto, usar ele e falar assim, opa, eu tenho que pôr isso aqui em prática. E de vez em quando relembrar ele. Vamos lá, vamos ler de novo, porque tem coisa que escapou ali e tem como a gente melhorar. Eu peguei 52 anos de história, vou fazer 53 anos, 30 empreendendo, né, com uma amostragem grande de trabalhar com mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres. A maioria hoje, inclusive, das minhas colaboradoras são mulheres. Eu gosto de trabalhar com mulher. Eu admiro as mulheres. Eu não sou feminista, mas eu admiro a capacidade que a mulher tem de se reerguer. Não, o homem não tem a mesma capacidade, não comparando, mas a mulher, ela consegue, eu falo que é tipo um fênix, ela surge do nada e ela consegue dar a volta por cima. Por isso que eu sou muito a favor de ensinar uma legião de mulheres. Eu quero deixar esse legado, sabe? Que as mulheres possam ter esse valor, que elas não percam o valor que elas têm.
e deturpem essa questão da característica da identidade da mulher, desvalorizada. Hoje a mulher está desvalorizada, porque muitas vezes não é culpa da mulher, é porque ela não foi ensinada a se valorizar. Então ela acha que se desvalorizando é valorizar. Então se a gente ensina desde cedo, a gente como mãe, né, como educadora, que eu falo que a mãe ela é uma educadora, ela não é mãe, ela cria o filho para ser um adulto saudável. E esse equilíbrio da gente trabalhar fora e educar os filhos, porque a gente não pode terceirizar tudo. Porque se eu terceirizo tudo, a crença que meus filhos têm não é minha, não é do pai, é de quem está educando. Então eu tenho que ter esse momento à mesa? Temos que ter. Nem sempre dá para fazer? Sim. Mas do momento que Deus falou ao meu coração em 2019 para eu desacelerar, todos os dias nós passamos tá na mesa juntos. Para saber como é que foi o dia do meu filho, como é que foi na escola, tá? Você conhecer essa questão. E hoje o mundo está muito assim, né, na educação, falando de filhos, porque se de filhos a gente faz outro podcast. De filho tem muita história, né? 4 filhos tem uma amostragem de filhos. Mas o que eu falo? Você tem que ter uma educação amável, né? Sem violência, sem bater, com uma comunicação amável, mas com bons ensinamentos. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar para que quando adulto ele não se desvie. O que está acontecendo hoje? A mãe, convenientemente, deixa a criança ficar nas telas. Tem alguma coisa errada? Depende da idade da criança. Por quê? Eu lembro que meus filhos não tinham celular. Quando você vai jantar fora com seu marido, almoçar fora, com 4 filhos, seja com 2 ou com 1, o que o filho faz? Corre no restaurante. Você não tem uma vida calma quando você se transforma em mãe. E é muito fácil você pegar e dar o celular pro teu filho e ele ficar hipnotizado. Mas será que lá na frente isso vai trazer consequências? Cadê o diálogo que não houve? Quem estava ensinando o seu filho na hora que ele estava no celular? Sendo que várias coisas na internet não são benéficas à mente dos nossos filhos. Então a gente tem que ter aquele equilíbrio. Que dosagem eu vou dar para a internet? O controle, eu até os 14 anos a internet era controlada. Não para saber exatamente tudo que eles estão assistindo, mas eu pegava uma amostragem. Tinha a coisa da privacidade, o que eles podem, da idade, tá? Existe um aplicativo, né, que você faz isso, então o Family, que você vai lá e controla tudo que eles estão acessando. E várias vezes eu sentei do lado para ver um desenho, para ver um filme, saber qual é a linguagem que está falando, porque senão, quando vira adolescente, a gente é pega de surpresa, né? Pego de surpresa. Então tudo isso eu vou falando no livro sobre a vivência da mulher virtuosa, mas que ela não é só virtuosa aquela mulher do lar, que todas nós aprendemos. Por isso que a gente não queria ser essa mulher. Eu não quero ser a mulher dona de casa só. Eu quero empreender, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero progredir. E eu vou ensinando isso no livro e no final eu vou mostrando como a pessoa pode fazer aí o planejamento para os próximos 5 anos, 10 anos da vida, o que ela pode conquistar, o que ela pode ter de patrimônio. Ela precisa construir patrimônio, ela precisa construir independência financeira, um alicerce, um colchão financeiro para ela. Para quê? Para quando a gente chegar lá nos 70, 80 anos, a gente não ter que ficar trabalhando, não ter que ficar pedindo ajuda. 67% dos aposentados precisam de ajuda no nosso país. Ou seja, você quer ser uma pessoa dessa ou você quer já mudar a sua mentalidade hoje, falar, cara, eu vou aprender a fazer isso, eu vou aplicar o que a Cris está falando. E dentro do livro, o que eu fiz? Eu coloquei um curso dentro do livro. Então a pessoa, quando ela compra o livro, ela entra no online com as minhas aulas, para reforçar, já que no Brasil a estatística de leitura ainda é pequena, eu ainda facilitei. Eu falei, já que a pessoa tem preguiça de ler, eu vou fazer vídeos, tá? São mais de 20 aulas sobre vários temas dentro do treinamento que a pessoa aplica junto com o livro. Eu falo, não é possível, se a pessoa aplicar tudo que eu falar aqui, é impossível que ela não seja próspera, é impossível que ela não construa a independência e a liberdade financeira dela. Então, assim, se deixar falar, gente, eu vou falar aqui de todo o livro, mas tem vários insights, eu destaquei vários insights para você frisar na sua cabeça quem você é amada, você é abençoada, você é capacitada por Deus para realizar os sonhos mais inacreditáveis, mais impossíveis, que você fala, isso aqui é impossível. Gente, em 2023 eu fiz uma lista de 12 itens impossíveis
Eu e meu esposo, nós sentamos e falamos, vamos colocar aqui 12 itens impossíveis. Gente, quando foi em dezembro, no dia 31 de dezembro, faltava um item dos 12 para ser realizados. Em janeiro, 12, o 12º foi realizado. Sonhos inimagináveis. Por quê? Porque aquilo que eu não vejo constantemente, eu esqueço. E se eu não tenho um alvo, qualquer alvo vai servir. Então é o que eu ensino aqui, fazer alvos específicos para realizar coisas inacreditáveis. Porque eu gosto muito de Jeremias 29:11, que Deus fala o seguinte: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Né? Planos de fazer o prosperar e não de causar dano algum. Então o plano de Deus não é sofrimento, porque no Brasil ainda para ser espiritual tem que sofrer, não é isso. Nós temos o favor imerecido de Deus, que é a graça. Nós não precisamos sofrer. Nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, não é assim que Jesus nos ensinou? Pois eu venci. E aquele que venceu todas as batalhas está dentro de nós. E se ele nunca perdeu, eu não vou perder, porque ele habita em mim. Então você pega esse código aqui, né, como diz alguns na internet, e você vai criar uma força interior tão forte que nada é impossível para você, porque o possível eu faço, o impossível eu entrego 100% nas mãos de Deus. E esse era o meu recado dentro do livro. No final você vai entender que quando você entregar a sua vida 100% para Deus, todas as suas preocupações e ansiedades desaparecerão da sua vida. E você vai fluir e contemplar diariamente, sendo grata pelo que está te acontecendo e declarando e trazendo à existência todo aquilo que Deus já colocou no seu coração, e que você começa com o nosso pensamento lógico, cartesiano, abafar, porque não é possível isso. Não, dentro da minha realidade é impossível. Não. Tira isso e coloca os pensamentos de Deus. Né? E eu vou fazer o seguinte, vai ter um vídeo disso aqui, não vai? Sim. Lá no conteúdo, lá no descritivo no vídeo, eu vou botar um link especial com um cupom para vocês que estão ouvindo aqui o podcast das Meninas Lindas, para vocês poderem adquirir o livro com um desconto maravilhoso com o curso, tá? Porque esse é o meu legado hoje, fazer com que as mulheres prosperem. Meu objetivo agora é isso, as mulheres têm que ser ricas. Ser rica é bom, mulheres. Tem que ser rica, próspera, abençoada, que a sua vida vai ficar muito mais equilibrada, e os desafios a gente passa até de uma forma melhor, né? Porque dinheiro não traz felicidade, mas traz conforto e traz segurança. É com isso. Certeza. Com certeza, a gente ouvindo você falar, eu principalmente, que a minha trajetória é um aprendizado, né? A gente vai moldando aos poucos, porque a gente sabe que a mentalidade ela é difícil de a gente mudar de uma hora para outra, né? Mas é um processo contínuo, é diário, todo dia, realmente a reclamação, né? Mudar o hábito de reclamar. Tudo isso a gente vai entendendo que quando tu vai fazendo a prática disso, a tua vida muda. Eu sou prova disso, eu sou testemunha disso. Eu acho que eu ainda estou no processo, né? Como várias mulheres que com certeza estão nos assistindo e vão nos acompanhar, estão no processo e ainda não visualizam. Eu ainda não visualizo. Tu entende? É uma briga nossa. Não, mas aqui. você vai fazer os exercícios, vai me mandar no meu Instagram. Cris, olha, eu consegui fazer os exercícios e estou fazendo o trabalho diário, porque não é só escrever. Exatamente. Tem um passo a passo, né, para fazer. Exatamente. Então, é um processo que tem que ser construído. Então, tipo assim, às vezes muitas mulheres me olham e pensam, nossa, eu tenho uma amiga que ainda eu sempre comento, tô passando por tal coisa. Ela disse assim, cara, tu é uma fênix, tu vai dar conta, não te preocupa com isso. E aí poxa, mas eu não me enxergo assim. Que aí entra a parte de, às vezes, a gente não se enxerga, né? E hoje, em volta de mim, são várias mulheres falando sempre as mesmas. E então, eu tô no processo, já me curei de muita coisa, né? Esse padrão de tu seguir a vida do que tu viveu, né? Então, a vida da minha mãe eu vivi, e aí um dia eu olhei para mim e disse assim, não, eu não quero seguir esse caminho porque eu não quero viver a vida da minha mãe. E aí tu faz a alteração, mas tudo é um degrau que tu vai subindo, que tu vai lutando contigo mesma, né? Nós amamos as nossas mães, os nossos pais, eles foram bem importantes na nossa vida, mas a gente tem que modelar as pessoas que
são semelhantes aos nossos objetivos, né? Em qualquer área. Por exemplo, se você quer ser sarada, você tem que se modelar no personal. Sim. Se você quer ser próspera, você tem que andar com pessoa próspera, pensar como essa pessoa próspera. E eu estudei o sucesso, eu estudei a prosperidade, porque eu não queria viver no mesmo ambiente que eu fui criada. Eu queria ser próspera, pelo menos a primeira da minha família, das gerações, alguém tem que ser próspera, eu não aguento mais contar moeda, né? Eu pegava ônibus contando moeda, se a moeda caísse, eu não podia pegar o ônibus. Então eu falei, não, essa vida não é. Eu não pertenço a isso, eu posso ser muito mais do que eu vivo hoje. E é isso que é o meu recado para as mulheres. A sua realidade não diz nada sobre o seu futuro. O seu futuro, Deus está te esperando lá no seu futuro a partir do momento que você começa a exercer a sua fé, declarar o que você quer e começar a ter uma mentalidade, né, compatível com isso. E todas nós estamos em processo de cura. Aqui eu falo sobre algumas curas que eu passei na infância, traumas, coisas que eu vivi muito pesadas, que eu deixo para o livro, para a pessoa ler. Por quê? Porque às vezes ela está passando pelas mesmas coisas e fala assim, nossa, ela conseguiu vencer isso e olha onde ela chegou. E você vai chegar muito mais, porque quando a gente aprende com os erros e a vida dos outros, os desafios que as pessoas venceram, a gente acaba se alimentando com mais força de vencer isso. Então, você vai conseguir fazer, com certeza, todos esses objetivos. Daqui a um ano, você vai olhar para trás e falar, nossa, como foi fácil. Eu pensei que era mais difícil do que eu imaginava. Né? E eu já tenho essa de olhar há um ano atrás e ver a Vanessa que eu era de um ano atrás. A mudança a todos à minha volta percebem a mudança. E é isso aí, é um trabalho que tu vai fazendo e que qualquer mulher consegue. Qualquer mulher consegue. Exatamente. E assim, para finalizar, o que mudou bastante na minha mente é que a prosperidade, ela tem um propósito final, que nunca é a nossa vida. E nós fomos educados, que eu falo, na nossa umbigolândia, que é o quê? Olhar sempre para nós. Como vai ser a minha vida? Eu quero prosperar, eu quero mudar. Quando eu fiz esse redirecionamento, eu prosperei 1000 vezes mais. Por quê? Eu falava, Senhor, eu quero prosperar para abençoar pessoas, instituições, igrejas. Eu quero prosperar com fim em outras pessoas. Foi um clique. Por quê? Porque Deus, ele não vai te dar uma prosperidade abundante se você não cooperar com o propósito dele. Isso mesmo. Cara, se você pega isso, você nunca mais vai trabalhar para você mesmo, você nunca mais vai fazer negócios pensando em ganhar dinheiro. É uma virada de chave. E que, de repente, a prosperidade ela é abundante, assim, ela começa a vir, né? Então... E é uma matemática que eu gosto muito de falar, que Deus já ensina lá nas Escrituras. Às vezes as pessoas não entendem que a divisão, ela é a multiplicação. Porque quando Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, que daí você olha ali e fala assim, meu Deus, mas como assim? 5, 2, e depois se transformou em 12 cestos, que foi o que eles recolheram depois, né? E aí você fala assim, meu Deus, então aí que tá a virada de chave, é a divisão que é a multiplicação, não é eu guardar só dinheiro. Peraí, tem pessoas precisando desse dinheiro que está guardado e passando necessidades, fome. E nós mulheres, eu vejo isso, que nós temos esse dom da caridade, que Deus ele nos usa nisso, né? Então, assim, eu vejo que a maioria das mulheres prósperas hoje é igual ela falou. Provérbios 31. Eu fiz uma vez uma campanha de 31 dias orando em cima do Provérbios 31, lendo ele todos os dias. Porque eu falava assim, eu quero ser essa mulher virtuosa. Eu quero ser essa mulher virtuosa. E eu falo assim que realmente, não só o pensamento, mas a palavra também tem poder. Porque Deus criou os céus e a terra através do poder da palavra dele. Então, essa mentalidade de pensar naquilo e também proferir em palavras. Eu me identifiquei muito com a história da Cris, porque eu vejo, assim, muita semelhança, né? Até brinquei hoje, né? Os opostos não se atraem, né? Que nós estávamos falando, que a nossa amiga Silvia comentou num podcast. Realmente, é os semelhantes que se atraem. Porque a sua história sempre me atraiu e eu sempre vejo essa tua vontade, essa tua força em ajudar outras mulheres a chegar nesse objetivo também, que é o sonho de todas, né? E até, inclusive, eu e a Vanessa conversando, eu falei, Vanessa, qual que é o sonho do seu carro? E ela contou o carro que ela queria. Eu falei, não, sonha mais alto um pouquinho. Ai, Edi, sonha mais alto, sabe por quê? Você vai ganhar de quem
pode te dar. O pai, ele é rico, você não tá entendendo. Exatamente, porque assim, a matemática de Deus é diferente da matemática financeira que a gente fez na faculdade. Eu falo que Deus, ele multiplica onde não há, porque a maior multiplicação de Deus vem pela fé. Então eu falo que depois que você exerce a sua fé, você vai aprender o quê? Você vai ganhar dinheiro, você vai guardar dinheiro, você vai investir o seu dinheiro, multiplicar e doar. Porque tem gente que é tão rico, tão pobre que só dinheiro ele tem. Não é esse conceito da mulher virtuosa e rica. É você saber que você vai doar. E você faz propósitos com Deus. O ano passado, quando virou o ano, eu e meu marido falamos, em 2024 nós vamos doar essa quantia. Aí eu falei, meu Deus, um negócio inimaginável. Como assim? Foi o ano que a gente mais doou dinheiro na vida. Se somasse a vida toda, não ia dar isso. Por quê? Porque Deus nos inspirou. Falou, vocês vão doar isso. Eu falei, não é possível, não. Por quê? Porque a matemática de Deus é o seguinte, nós somos usados. Porque Deus não vem aqui na Terra e vai lá e faz. Ele usa pessoas. E nós mulheres, eu falo que nós somos a semente que Deus colocou de amor. Porque se a mulher governar, não tem guerra. Porque a mulher, ela sempre vê o outro de uma forma amável. E Deus nos fez o quê? Para amar. E aí por isso que quando eu amo, eu julgo menos. Quando eu amo, eu não fofoco. Eu falo que a fofoca termina no ouvido da mulher sábia. Porque a mulher que fofoca da outra, ela não é nada sábia. Então ela precisa muito, ela não vai prosperar. Deus não vai prosperar uma pessoa que fofoca. Porque ele vê que quanto mais dinheiro ela tiver, o que ela vai? Ela tem um poder maior de fazer mal às pessoas. Você vê hoje na internet, as pessoas fazem isso. Então você tem que ter muita sabedoria no ouvir, tá? Por isso que eu falo que a gente tem 2 ouvidos, tem que ter ouvirtude, que é a atitude, a virtude de ouvir as necessidades das pessoas, saber o que o outro precisa, assim como o ser humano na rua, os relacionamentos que a gente tem, o nosso cônjuge. A gente tem que saber que a gente faz ele para fazer ele feliz, assim como ele quer fazer o feliz. Então, assim, é importante que a gente olhe o ser humano com amor. E nos últimos anos é o que eu tenho feito o tempo todo. Mesmo que eu tenho pessoas que me roubaram, pessoas que me traíram, pessoas que me apunhalaram pelas costas, e eu continuei declarando o que para essa pessoa? Perdão, porque perdoar é uma questão de inteligência, não é só porque Deus fala que a gente tem que perdoar, porque você liberta o seu coração de um veneno, de uma mágoa, somatizando doenças. Doenças vêm do coração que está cheio de mágoa. Tem que jogar fora, deixar o passado para trás, que é uma das coisas que eu falo aqui no livro. Você tem que deixar o seu passado para trás, senão você não prospera. Como é que você vai carregar uma mina de ouro nas costas se você não tem força com o coração intoxicado? Você tem que se liberar. Ah, mas a pessoa me magoou há 20 anos atrás. O problema é o quê? É da pessoa ou você que está tendo esse sentimento ruim? É igual quando a mulher hoje, muita gente vive assim, com as aparências, o que o outro vai achar de mim. Minha filha, se você se preocupar com o que o outro vai achar de você, o que a outra vai achar de você, aí que você não prospera. Eu tenho um lema que me libertou, eu tenho 25 anos, eu uso essa frase. O que a pessoa pensa a meu respeito não é meu problema, é problema dela. E ponto final, você vive livre. E a mulher que é livre, ela prospera. Então, esse é o ditado aqui do livro. Mulheres, vocês são livres para prosperar. É isso, né? Como eu falo bastante lá no meu Insta, né? Aí vocês podem me seguir também lá no Insta. Isso. É Cris Carvalho Aguiar, super fácil, que é o nome que tem no livro. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês, eu espero, adorei o nosso bate-papo. 1 hora é muito pouco, tinha que ser 5 horas de podcast. Eu também acho. Para falar de todos os detalhes, né? De filho, de casamento, de relacionamento, de finanças, de investimento. Eu adoro investimento, então assim, é bom, importante ensinar para as mulheres a investir dinheiro, tudo isso. Nossa, né? Como a gente falou aqui, trouxesse muito obrigada, né, por ter aceito também o nosso convite e estar aqui em fazer esse projeto, até nós acreditarmos mais ainda nesse projeto, e estamos no caminho certo, né? E muito obrigada pelo livro, né? Obrigada. Vou fazer dedicatória, né? E com certeza daqui eu acho que nasce uma outra Vanessa, porque a gente está sempre se renovando, sempre se reinventando, resignificando, e eu acho que daqui também sai uma mulher nova depois da leitura desse livro, eu não tenho dúvida nenhuma. Amém. Só em ouvir você falar, a gente já vê quando tu tá em mudança, tu já consegue pegar o que tá faltando. Em
Eu até falei pouco hoje, né? Geralmente eu falo mais. Eu sempre tento... E aí eu digo, não, só ouvindo e aprendendo, porque realmente algumas frases ali que tu fala, assim, e toca realmente dentro da gente, na história que aconteceu lá atrás, e aí te resgata e tu entende, eu preciso fazer nesse formato. Então eu imagino que esse livro vai trazer muita sabedoria para mim. Muito obrigada, não foi acaso, né? Porque Deus une propósitos, Deus não faz nada por acaso. Obrigada, né, por hoje o nosso podcast está abençoado. Amém, né? E quem sabe numa outra oportunidade, né, trouxemos você de novo no próximo livro, vão ter outros livros, né? Já estás aí falando que estás escrevendo outro livro. Quem sabe tu venha ou voltamos em outra oportunidade também para falar um pouco mais sobre as mulheres e para as mulheres. Sim, com certeza. Cris, foi ótimo. Muito obrigada. Realmente edifica a vida de muita gente, com muita sabedoria, muita inteligência. É igual você falou, você foi uma mulher que estudou bastante para isso e hoje você está transbordando todo esse conhecimento e eu acho isso lindo, maravilhoso, é nobre de uma mulher realmente assim, de um coração puro igual você tem. E se eu já admirava, se eu já seguia, se eu já curtia, agora eu vou ficar lá comentando, compartilhando. Com certeza, com certeza. Muito Bom, obrigada. esse é o valor, esse é coisa interessante, né? A internet, ela une pessoas, né? Une pessoas que a gente jamais conheceria se não fosse a internet. Então é muito bom. Eu espero que todo mundo tenha gostado, que as mulheres possam refletir sobre o que a gente conversou aqui, né? E ter um ano de 2025 assim, de uma forma diferente, se vendo diferente e realizando muito mais do que aquilo que se possa imaginar. Mais um Entre Taças. Mais um, né? taças. Um brinde. Um brinde. Encerramos hoje com um brinde. Muito obrigada.